Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Hoje um dia muito especial, a gente tá com um homem de 6 unicórnios. Daqui a pouco a gente já explica pra vocês o que é esse homem de 6 unicórnios. E, curiosamente, é o homem que me colocou também no Gympass. Talvez ele nem tenha clareza disso, mas foi um dos caras que me convenceu a ter uma experiência muito legal e gratificante num dos unicórnios brasileiros, que é o Gympass. Quem tá aqui comigo hoje, Bia? Seja bem-vindo, Rodrigo Baer. Obrigado, gente. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Só deixar mais um recado que eu tava esquecendo. Se inscreve no nosso canal, dá o joinha, compartilha e acompanha o canal também do Pergunte ao VC, né? É esse o seu canal? Esse é o meu canal, assim. Canal top pra caramba. Todo dia de noite eu tenho uns 6 minutos de pílula de conhecimento ali no canal dele e vale muito a pena acompanhar. Boa, pra começar aqui, Rodrigo, se apresente. Quem é o Rodrigo? Como que você veio parar nesse mundo de Venture Capital? E não precisa... Eu sei que é bem extensa a sua experiência, mas longa história. Não, mas, putz, eu tô fazendo fundraising. Eu acabei de fazer fundraising, então o pitch tá afiado. Eu consigo passar rapidinho. Não, eu comecei a carreira numa startup, porque eu não sabia que era uma startup, era o serviço de entrega em casa da Droga Raia. A gente não sabia que era e-commerce, não sabia que era delivery, mas era isso, a gente entregava remédio em 99. Foi uma experiência legal de aprender como é que se opera. Depois passei alguns anos de consultoria. E aí, quando eu fui fazer o MBA em 2005, eu queria juntar um pouco as duas experiências, né? Ser um consultor, trabalhar com empresas mais jovens e botar meu dinheiro, put your money where your mouth is, né? Apostar no que você está falando. E descobri a carreira de Venture Capital, eu não sabia que existia. Foi descobrir isso nos Estados Unidos. Acabei fazendo Venture durante o Summer nos Estados Unidos, fiquei trabalhando remoto segundo ano. E aí resolvi voltar para o Brasil, em 2007, e não existia indústria. Eu fui falar com o Eric da Monax, pedi emprego para ele falou, putz, estou eu, Carlos e Fabinho aqui jogando xadrez, não faz sentido ter um quarto cara jogando xadrez, e não dava. Eu saí, fui passar 4 anos na McKinsey, 4 anos na McKinsey. Paralelo, comecei a investir com os amigos para provar o caso de que a gente conseguia ajudar as empresas. Em 2010, junto com 2 amigos, eu montei o segundo fundo de Venture Capital do Brasil, que era a Warehouse Investimentos. A gente fez um monte de erros, mas fizemos uma coisa certa. A gente escreveu o primeiro cheque do iFood. Então, a gente tinha 30% da empresa, virou o que virou. Uma história longa. Mas, depois disso, saí para montar meu fundo. Gastei um ano ali tentando descobrir como é que se monta o fundo. Eu tinha aprendido a investir, nunca tinha parado para pensar como é que se monta um fundo. E no final desse ano, fui convidado para entrar na Redpoint, onde eu passei 7 anos e meio. Na Redpoint eu ajudei a montar o Cubo, eu fiz alguns investimentos. E em março de 21 eu saí da Redpoint para montar meu fundo. Me juntei com o Marcão, que já tinha trabalhado comigo lá na Redpoint. Aí a gente começou a fazer fundraising. No meio desse processo, a gente foi falar com o SoftBank nos convidou para montar o fundo dentro do SoftBank. A gente foi montar a estratégia de early stage do SoftBank. Depois de 6 meses, a gente notou que não era um bom fit da estratégia do SoftBank com o que a gente fazia em early stage. E a gente negociou com eles um spin-off, onde eles ancoraram o nosso fundo, que a gente rebrand para Upload, e é o que a gente está fazendo hoje. Muito bom. Tá vendo? Nem foi tão... Foi bem objetivo, é isso aí. E na época que você teve o primeiro contato com o VC, sua referência foi lá nos Estados Unidos. Como você disse, aqui não tinha mercado. Então, a pessoa que me entrevistou para o MBA de Kellogg, ele tinha o emprego de montar startups para a Telefônica, e quando as startups cresciam, ele passava para a Telefônica tocar. Eu falei, pô, seu trabalho é legal. Ele me perguntou, o que você quer fazer? Eu quero fazer o seu trabalho. Mas aí eu descobri que dava para ir além nos Estados Unidos, e foi lá que eu efetivamente conheci a indústria. Muito bom. E aí, quando a gente olha para sua trajetória, a gente começou aqui esse podcast falando que você é o homem de 6 unicórnios. Qual é o segredo para você ser o homem de 6 unicórnios que investiu em 6 empresas que valem mais de $1 bilhão? Putz, acho que tem um componente enorme de sorte, tá? E de encadear as histórias. Então, o que eu chamo de encadear as histórias? Por que eu acabei investindo em iFood, né? Primeiro, meu irmão
é um dos fundadores, então isso facilitou bastante. Mas eu conheci o business de delivery porque eu tinha feito delivery na Droga Raia. E eu gostei tanto dessa experiência que eu falei, eu gosto de iFood, eu não quero ter os motoboys e o call center. E aí a gente spin-offou o serviço online do iFood de dentro da Disque-Cook e a gente investiu só nesse serviço, só na parte digital. Mas porque eu já tinha uma experiência acumulada no setor. E quando veio o Rappi, anos depois, eles vieram falar porque eu tinha sido investidor de iFood. Então, as coisas acabam se encadeando e você, com um sucesso e com uma experiência, você vai trazendo as outras. Então, tem esse componente que é importante. No começo do mercado, não tinha muitos investidores. Então, em terra de cego, quem tem olho é rei. Né? Depois que você tem vários investidores, aí tem diferenciação, começa a fazer bastante diferença. E a diferenciação ela vem do seu track record e vem de especialização. Né? O nicho que eu achei, o espaço que eu gosto, é fazer coisas muito mais B2B, muito mais direcionadas por métricas. E isso achou um perfil, uma persona de founder muito específico. Né? Você pega ali a geração de 11, 12, 13, você tinha muito founder que era fresh out of MBA, né? O cara fez 2 anos de MBA, PowerPoint, vou fazer o whatever.com para Brasil. Eu nunca gostei dessas teses. Então eu me encantava pelos founders diferentes, pelos founders que estavam fazendo coisas mais únicas, e isso acabou virando o meu nicho, a minha tese ali de diferenciação, e é um pouco do que a gente carrega hoje dentro da Upload. Então, muito próximo de Gympass, fiz Cargo X, fiz Pismo, fiz Pipefy, fiz Olist, que eram deals que, não tinha referência lá fora. E founders que não eram os founders que check all the boxes, né? Não é o cara que necessariamente fala o inglês super fluente, super sofisticado, aprendeu a fazer pitch no Vale, fez Stanford. Eu acabei achando esse nicho de founders onde eu conseguia trabalhar melhor. São caras que todos eles conheciam muito do problema que estavam resolvendo. Esse é o meu critério de seleção. Mas que era um nicho diferente do que a maioria dos fundos estava fazendo, que era investir em soap.com para Brasil, em pets.com para Brasil. Legal, tem gente que faz dinheiro com isso, não é a minha tese, não é o que eu gosto de fazer. Que era a tese da Rocket Internet, né? Basicamente, que copiava modelos de negócio do mundo inteiro. E se você olhar a primeira geração de empresas, quase todas elas são whatever.com para Brasil. Sim. Porque você tava com founders que eram caras de MBA, passaram 2 anos nos Estados Unidos, aprenderam o que é Venture Capital, né? E viram lá, alguma coisa B2C, e falam, eu vou fazer isso no Brasil. Não são pessoas que têm conhecimento hiper profundo de uma indústria, que é o que você precisa para um founder mais B2B. Né? Você pega os founders de Pismo, por exemplo, que agora virou moda falar deles. Os caras já tinham montado uma empresa muito parecida, já tinham vendido, e estavam indo fazer de novo. Eles passaram 16 anos na jornada de pagamentos antes de montar a Pismo. Então, esses caras é mais o fit comigo. Então, eu acho que dar sorte de começar cedo é bom, dar sorte de dar certo logo no começo é bom, mas achar esse seu nicho onde você tem um perfil de founder que prefere trabalhar com você pela experiência acumulada, acho que faz diferença. Tá, o que eu entendi então que o que faz a diferença para você na decisão de investimento é a experiência do founder. Esse é o critério básico pra Número gente. A gente gosta de trabalhar com gente que sabe mais do mercado deles do que eu. O cara que fez um desk research durante 3 meses para montar o pitch deck não vai rolar com a gente. Mas esse é o meu bias, esse é o que eu tive sucesso e o que eu gosto de fazer. Tem gente que é super bem sucedido, pegando founders super jovens, com um perfil completamente diferente, dando a tese pro cara, pega aí e faz essa tese. Não tem certo ou errado, é o que cada um gosta. E eu acho que os empreendedores entenderem qual é o perfil de cada fundo, ajuda eles até a priorizar para onde eles vão.
Perfeito. E olhando do outro lado, então, é um investimento que tenha chegado para você na sua antitese e que você não tenha investido, mas que se arrependeu ou te levou a pensar, repensou depois? Tem algum Putz, caso? não, teve um monte de que eu não fiz e gostaria de ter feito, né? Mas, assim, eu acho que a gente acabou passando pelas razões certas. Acho que o mais notório, putz, a gente podia ter investido no Série B de Nubank. A gente conseguiu a alocação ali na Redpoint e chegou no momento que os sócios falaram, não, peraí, isso está fora da tese, a gente não foi desenhado para ser um investidor de Série B, a gente é um investidor de seed Série A. E depois os fundos de growth de Redpoint fizeram o Série C. Puta, custou caro, mas a gente... foi aprendendo. A gente também não fez Quinto Andar, a gente não fez 99. Puta, adoro Paulo, é um dos empreendedores que eu mais gosto, mas a gente tinha uma visão um pouco diferente de como ia evoluir o mercado, e quando ele fez o pitch pra gente, a gente testou, e aí, você vai mover pra cá ou pra lá? Ele falou, não vou. Aí a gente, então, não sei se a gente gosta da tese. Acontece, a gente vai... eu não tenho que acertar todas, né? E é isso que não necessariamente é transparente. Eu não preciso fazer todos os bons deals. O Brasil tem 40 unicórnios. Eu não preciso ter 40 unicórnios. Eu preciso ter... 15%. Eu preciso ter 20 empresas no portfólio. Dessas, 3 ou 4 têm que ser bem-sucedidas e com isso eu já vou ser um dos melhores investidores do país. Possivelmente do mundo. Então, a gente tem que fazer uma fração. E, na dúvida, a gente deixa a empresa do lado de fora em vez de botar dentro do portfólio. É interessante você colocar dessa forma, porque o que eu capturo quando você fala isso é que você deve ter um método que, assim, o meu método de investir é esse. A questão da experiência e a fase que você tem que investir. Por exemplo, no Nubank você deixou passar porque falou assim, não, provavelmente você e seu sócio falam assim, eu tenho um método que se é para investir em seed de Série A, eu vou investir em seed de Série A. Eu não vou me desvirtuar para um modelo diferente. Né? Eu acho que tem componentes aqui que são simplesmente mandato. Né? E conforme você tem investidores institucionais, eu não posso me desviar do mandato. Assim, porque eu posso até acertar, fazer um gol de placa com o Nubank, o cara ainda vai olhar para mim e falar, peraí, você falou que ia fazer seed Série A, por que você fez Série B? Você está desviando da tese e vai dificultar a minha vida em levantar o próximo fundo. Então, conforme você vai institucionalizando, você começa a ter regras. Agora, como que a gente avalia as oportunidades? A gente olha se é grande o suficiente, se o founder é o cara certo para liderar aquilo, se ele conhece o problema, se ele tem boas hipóteses de soluções, se ele vai conseguir montar a empresa ao redor disso. Esse é o básico, né? E aí, o resto é derivada disso. Muito bom. Quando a gente olha para a evolução da startup, a gente recebe muitas perguntas do tipo, quando que é a hora certa de eu ter um board member para minha startup? Né? É na hora que ele recebe um cheque de um seed, Série A, Série B, qual que é a hora certa e se existe essa hora certa, né? Cara, eu tô evoluindo meu pensamento em relação a isso. Eu era bastante reticente em ter a governança muito cedo. Eu acho que pode tornar lenta a empresa. Então eu falava, quando você tiver Série A, você monta o seu board. Tive algumas experiências bastante duras recentemente, que me levam a crer que você deveria ter o board no dia 0. E aí tem que ser o board certo, né? Para não infernizar a sua vida e atrapalhar a empresa. Mas você precisa ter um board que vai votar pelo que é melhor para a empresa. Não o que é melhor para cada um dos sócios. Porque na hora que você tiver desalinhamento entre sócios, você precisa ter alguém que decide. E assim, normalmente dá pau entre sócios muito early. Como é que você toma a decisão de tirar um sócio? Você não consegue tomar essa decisão se você não tiver um board. Então, eu acho que para a questão de governança, deveria ter. Esse cara deve dizer para onde a empresa está indo? Não. Ele deveria aprovar o budget? Possivelmente não. Mas nas grandes decisões, principalmente societárias da empresa,
é bom você já ter um board montado, com regra clara de voto, para você conseguir lidar com essas situações mais complexas. Com bom acordo de acionistas, né? Na verdade, você não precisa de um bom acordo de acionista se você tiver o board. O board tem a obrigação fiduciária de fazer o que é melhor para a empresa. Só precisa ter uma regra de como você elege os board members. E a partir dali, o cara tem que tomar a decisão que ele tem que tomar. Então, você não precisa nem tanto de um contrato super amarrado. Você só precisa delegar o poder. E qual o papel do VC como figura dentro do board member? Dentro do board? Assim, como board member, a obrigação fiduciária da pessoa física é com a empresa. Isso é super importante entender. E tem muita gente que esquece disso. Tem muita gente que está lá representando o acionista. Isso é perfeito para você tomar um processo. E na hora que valer muito dinheiro, você vai tomar um processo. Então, assim, uma vez que o VC, né, fez o investimento, ele tem que defender os direitos dos investidores dele, porque ele tem a obrigação fiduciária de cuidar do dinheiro dos investidores dele. Uhum. Mas como board member da empresa, a obrigação dele é para com a empresa. Isso é super importante. Então ele é igual a todos os outros. Sim. E assim, idealmente, seu board ele é composto por gente diferente o suficiente. Uhum. Então, putz, o seu VC, ele já, se ele for um bom VC, ele já viu muita coisa. Ele vai conseguir trazer a experiência do que dá certo e do que dá errado. Ele já viu muita discussão societária. Ele já viu muito problema de incentivo. E ele consegue trazer essa experiência. Ele sabe como funciona o staged finance. Ele consegue te ajuda o board a pensar nesses elementos. Vai ter um outro cara que conhece pra caramba de marketing, outro que conhece pra caramba de RH. Vai ter um ou dois empreendedores ali que vão estar representando a empresa, discutindo o que está acontecendo dentro da empresa. Então você deveria criar uma composição que consiga tomar a melhor decisão para a empresa. E isso normalmente é multifacetado. Quando a gente fala também de geração de valor do fundo de Venture Capital para uma startup, a gente pode pensar várias coisas. No seu ranking de aspectos que o VC pode gerar valor para uma startup, quais são os 3 principais que fala assim, esses 3 tópicos são no-brainer que um fundo de VC, por exemplo, a Upload, pode gerar para uma investida? Cara, acho que tem muitas cores, né? E tem Tiger, que explicitamente bota o cheque e não me liga. E qual que é o valor que eles colocam? Botar o dinheiro e não encher o saco do founder. Pro founder que quer isso, é o melhor fundo que tem. Tem gente que fala, não, vem cá, eu vou botar o cheque e eu vou te ajudar a montar a máquina de vendas. Eu vou te ajudar em go-to-market. Eu vou te ajudar... É outra proposta de valor. Eu acho que os fundos têm propostas de valor bastante diferentes. Obviamente, ajudar é pensar fundraising e levantar. É uma natural. Normalmente, ajudar com contatos é uma natural. Os founders ainda cometem erros nisso, né? Se você está vendendo um ticket de R$50, eu não vou ligar pro CEO da Eletrobras. Não vou, cara. Não é cabível. Agora, se você estiver vendendo o core system do Itaú, eu vou ligar pro Guerra. Então, assim, tem que pensar quão relevante é aquele contato, porque no final do dia, os nossos contatos é uma rede que a gente tem que gerar valor para ambas as partes. Se eu vou fazer algo irrelevante para quem eu estou te apresentando, na próxima vez ele não atende a minha ligação. Então, os VCs são bastante cuidadosos com quando eles vão acionar a rede. Mas, claramente, contato, fundraising. Eu acho que a gente ajuda a pensar governança em alguma parte. Aí a gente tem os especialistas. O cara quer fazer go-to-market, o cara quer fazer people, o cara quer fazer internacionalização. E cada um tem um sabor um pouquinho diferente. Acho que o que a gente quer fazer no Upload, primeiro, a gente quer dar feedback. Assim, o founder que trabalha com a gente é o founder que gosta de ouvir a verdade nua e crua.
Tem founder que quer apoio emocional, quer sapiar nas costas. Não é a nossa característica. A gente apoia, mas na hora que a gente discordar, a gente vai falar, cara, a gente acha que você tá errado. A gente já viu isso assim, pensa de novo. Obviamente a gente sabe que é a decisão do founder, mas a gente vai se posicionar. Tem founder que adora, tem founder que não gosta. Selection bias. Mas a gente gosta de fazer isso e a gente entra no detalhe suficiente da empresa para ter contexto para fazer isso. Então, isso cria também uma demanda dos dois lados, do nosso lado de estar mais perto da empresa e da empresa de, putz, o cara tem que falar comigo toda semana, a cada 15 dias. Senão, eu não tenho contexto para ajudar, eu vou ficar cagando um monte de regra, falando platitudes, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, tem esse aspecto. O outro aspecto importante para a gente é, dado que o grande volume que a gente faz é B2B, a gente ajuda a montar a máquina de vendas. É um problema recorrente que a gente vê nas empresas, então a gente tem um especialista no time que ajuda a pensar qual é a máquina de venda certa, implementar e gerenciar. A gente também ajuda, a gente tem outro especialista no time que ajuda a montar RH. Porque o que a gente vê é as empresas gastam 95% do nosso dinheiro em gente, normalmente contrata errado, monta estrutura organizacional errada, os incentivos errados, está só desperdiçando dinheiro e tempo. Então o que a gente quer garantir é que tenha a estrutura, tenha gente pensando o RH, e normalmente o gargalo de crescimento das empresas muito early é conseguir contratar as pessoas certas e onboardar na velocidade adequada. Então, a gente tem um especialista aí. E aí, o último ponto, que é parte de tese, parte de value prop, a gente gosta de apoiar empresas que estão indo fazer estratégia global. Então, dado que a gente faz muito B2B, a gente acha que são poucas empresas que vão ser grandes o suficiente no mercado local, e a gente gosta de pegar produtos tipo Pismo, tipo Pipefy, e ajudar esses caras a irem para fora e ser bem-sucedido lá fora. Muito bom. Só um parênteses também, acho que o papel do VC também ele é fundamental na construção de time, né? Se falar que tem uma pessoa dentro do time especializada para ajudar as empresas na estruturação do RH, né? Imagino. Mas, por exemplo, no meu caso, quando eu tomei a decisão de ir pro Gympass, não sei se você lembra disso, mas em 2015... o César foi lá, me chamou, pô, você não quer vir trabalhar aqui, pagar metade do que você vai ganhar no mercado, mas você vai ter uns stock options ali. Naquele momento eu falei... Você tá feliz, né? Aí naquele momento eu falei, poxa, deixa eu falar com quem sabe, né? Tive a sorte de conhecer você há bastante tempo. E eu sabia que a Redpoint tinha investido no Gympass, eu falei, bom, vou ligar pro Bayern, né? E eu não esqueço, né? A resposta que você deu pra mim, se eu deveria não trabalhar no Gympass, foi... no-brainer, tipo... E aquilo marcou muito e realmente fez a mudança na minha trajetória como profissional, né? Mas imagino que não só comigo, talvez com mais pessoas. Então, se você quiser trazer mais alguns cases, porque eu acho que é importante as pessoas terem a consciência também que o VC, ele gera valor não só na parte financeira, de mentoria, mas também com pessoas, né? Pelo menos um caso do Gympass eu sei que teve um impacto, né? Mas eu acho que você tem N outros casos legais para compartilhar. Não, sim. A gente tem redes muito amplas. E, assim, muita gente que quer trabalhar com startup vem falar com a gente. E aí a gente ajuda a fazer esse matching de quem é a pessoa certa com a empresa certa. Então, putz, esse papel inbound, ele até acontece bastante. Normalmente, quando você está contratando alguém sênior, esse cara quer falar com o fundo para entender... Porque, no final do dia, ser contratado por uma startup, você está investindo, né? Então, o cara quer validar a decisão de investimento dele de carreira e salário com os investidores. Então, esse é um papel bastante típico. Putz, você chega nos últimos rounds de contratação sênior, você vai pedir para o VC entrevistar e o VC ajuda a fazer o pre-sell, ajuda bastante. Mas, às vezes, a gente vai lá e caça a pessoa certa. Então, Pismo, fui eu que apresentei eles pro cara que virou o head de expansão global deles, que é o Vishal, que era um sócio da McKinsey. Putz, aí a gente usa a rede para chegar no cara,
certo, marca usando o nosso cartão, né? O cartão de investidor acaba abrindo porta para caramba. Então você consegue a atenção do cara e aí depois a gente ajudou o convencimento e trazer o cara para dentro. Então dá para fazer o papel de headhunter, que a gente faz em casos muito específicos, senão vira nosso Aí você pode usar a Venture People. Day job. Mas o pre-sell ali nos níveis finais acontece bastante, né? E como que é a relação hoje com o SoftBank? Você falou que é uma spin-off, né? Mas você tem algum tipo de contato direto com esse time? Ou a gente tem contato porque são amigos muito próximos e a gente troca muita coisa e eles investem logo depois do nosso estágio. Então, muitos dos investimentos que a gente faz, eles vão olhar daqui a 2 anos, né? Mas hoje eles são um investidor do fundo. Eu queria quase te dar um abraço quando você falou da questão de um profissional, quando ele toma a decisão de trabalhar numa startup, na verdade ele está investindo, né? E eu gostaria que todas as pessoas que estão assistindo a gente, querem trabalhar em startup, tivessem essa consciência, porque quando eu tomei a decisão de ir pro Gympass, ela não foi uma decisão de curto prazo, foi uma decisão de longo prazo. Eu falei, putz, deixa eu entender o modelo de negócio, né? E quando a gente fala com gente para contratar para os nossos clientes, vira e mexe, sabe aquela, qual que é a remuneração? Eu falei, cara, pera aí, o papo aqui não é remuneração, o papo aqui é tese de investimento e tese de carreira. O que você quer ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, como você quer ser reconhecido e também se você aposta nessa tese, se você se engaja, se você vê propósito naquilo, né? Porque acho que as pessoas que tomam a decisão de trabalhar em startup, às vezes elas vão pro hype, falam assim, puta, startup, cool, legal, vou trabalhar em startup, vou me carimbar. E não é isso. É um papel muito mais de investidor. E um dos motivos pelo qual eu me envolvi tanto com o investimento anjo foi justamente isso, né? Acho que... eu acho que depende. Depende um pouco de estágio de carreira, né? Se você está no começo da carreira ou se você está fazendo a transição para uma startup, às vezes você só quer o carimbo. Às vezes você só quer passar 2 anos e aprender como é que o cara faz força de vendas ou como é que ele faz data. E não importa, aquilo não é o seu endgame, né? Não é aquela startup que você está apostando o sucesso financeiro de longo prazo. Conforme você vai ficando mais sênior, aí sim. E aí, você ir trabalhar numa startup, você está underwriting a tese de investimento dela. E é surreal o quão pouco o pessoal faz diligência. Assim, não vai falar com gente que saiu da empresa, não vai falar com os founders, não faz as perguntas difíceis de estratégia, não pergunta quanto caixa tem. Você sabe se a empresa que você está entrando tem 6 meses, ou 12 meses, ou 24 meses de caixa? São perfis de risco completamente diferentes. E se você está no nível sênior e está indo para uma startup, você tem o direito de perguntar essas coisas. Então, acho que o pessoal faz pouca diligência in general, né? Nas empresas que contratam... Puta, sabe quantas pessoas fazem diligência no fundo de venture capital que investe na empresa delas? Rosca, assim, 3. É quase ninguém. E é ridículo. Porra, a gente faz uma diligência escabrosa e eu invisto em 25 empresas por portfólio. Eu tenho 3 portfólios simultaneamente. Eu tenho 75 empresas. A minha mitigação de risco é bizarra. O founder tem uma empresa, vai me dar poder pra cacete dentro da empresa dele e não faz diligência. Assim, é de uma irresponsabilidade enorme. Tinha que fazer diligência. Vai lá, pergunta como é que tá o unit economics da empresa, pergunta como é que o fundo se comporta quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo mal, como é que demite um co-founder. Faz perguntas difíceis. E o pessoal não faz. E tem um papel de educação super importante nesse mercado, porque se você vai trabalhar numa startup, fez uma rodada agora, né? As pessoas que acompanham seus vídeos no YouTube, elas sabem, se a startup ela fez captação agora, é 24 meses para a próxima, né? Então, e fazer essa conta também, né? Porque, beleza, tô entendendo agora, rolou a captação agora, o que precisa acontecer nos próximos 24 meses? Qual que é o próximo milestone? Qual é o próximo milestone? Pô, a gente tem que chegar em quantos milhões de ARR?
A gente tem que sair do país e ser bem-sucedido em quantos países? Faz as perguntas. Inclusive, não só porque você está underwriting aquele risco, mas para saber a sua relevância dentro da empresa. Eu vou ser o cara de sales ops da empresa. Legal. Essa empresa hoje tem um mercado. É uma importância. Não, essa empresa tem um mercado, mas vai abrir 27 nos próximos 2 anos. Opa, é outra importância. Como o aprendizado é completamente diferente. Isso você tem que entender, e as pessoas não perguntam. Não pergunto. E se você perguntar, as pessoas normalmente respondem. Se não responder, tem um mau sinal. Tem um mau sinal. Uma coisa que é importante, esse episódio é o número 1 de 2024, né? 2023 foi um ano muito duro para as startups, né? De abril de 22, né, que para mim foi um grande marco até final agora de 2023, as startups sofreram muito. Reduziu muito o dinheiro que está circulando no mercado, né? E eu queria ver qual que é a sua perspectiva para esse ano de 2024 para as startups. Fase Seed, Série A, Série B. O que você está enxergando? Não é um ano, não vai ser um ano fácil, tá? Acho que em Seed ainda tem movimentação. Pós-março de 22, a gente teve uns 9 meses que não aconteceu nada. 0. Aí depois começou a voltar. Acho que Seed a gente vê deals, tem deal acontecendo num ritmo muito mais lento, mas tem coisa acontecendo. Em Série A quase não tem nada, então tem um monte de empresa que chega nesse final de ano agora e tem que levantar. E são empresas que já levantaram o Seed. E não vai ter Série A. Assim, vão ser muito poucos, porque os fundos não estão conseguindo levantar. Então, os fundos de Série A estão pegando um cheque de Série A e picando em 4 ou 5 cheques de Seed, para se manter ativo enquanto não consegue levantar o próximo fundo. Então, o mercado de Seed ainda se segurou um pouco mais. O mercado de Série A está praticamente parado, tem pouquíssima coisa acontecendo. O mercado de Série B está começando a voltar, que são os fundos que passaram 18 meses sem investir em nada. A verdade é essa. Então tem um monte de capital parado. Eles não vão investir nas empresas que foram overfunded, porque os unit economics estão detonados, a estrutura de capital está detonada, fazer um down round é sempre mais difícil. E os caras agora estão pegando as empresas que levantaram Série A pós-março de 22 e estão graduando para a Série B. Então são empresas que já vêm com muito mais disciplina, muito mais métricas, e aí esse pessoal está escrevendo esse cheque. Então, quem está graduando de Série A para a Série B tem o cheque. Quem está graduando de Seed para a Série A vai ser bem difícil o mercado. E aí tem um negócio que a gente fala com os empreendedores que eles falam assim, puxa, não estou conseguindo capital Série A. O que ele faz? Bridge, né? O que é esse bridge? Para que funciona? Tem muita gente que pergunta, o que é o bridge? E como que você enxerga o bridge? Então, o bridge... normalmente você faz porque alguma coisa saiu do plano, né? Ou porque você atrasou o desenvolvimento da empresa e, você precisa de mais um pouquinho de tempo para chegar no estágio seguinte e levantar o próximo round. Ou então o mercado fechou, que nem agora. Mas alguma coisa saiu do plano, né? Ou então a empresa está indo tão bem que você fala, putz, eu não preciso levantar o Série A. Eu vou segurar aqui mais um pouquinho e estico mais 6 meses aqui e eu consigo passar direto para o Série B. Esse é mais raro. Esse é o bridge que todo mundo faz feliz, né? O outro é muito mais comum. O problema do bridge é que um fundo não consegue fazer o que a gente chama de bridge to nowhere. Que é, eu faço bridge e não sei, putz, aonde você vai parar? Eu tenho que ter muita clareza de que existe o round ou de que existe um break-even. Porque o que vai me matar como meu investidor é botar ter feito investimento, isso é normal. A empresa não deu certo, eu vou lá e boto mais dinheiro e ela implode. Puta, o meu investidor vai falar, mas já não estava dando certo. Por que você botou mais dinheiro? É uma explicação muito mais difícil. Então, na hora que a gente bota o bridge, é porque a gente fala, tem que ter muita clareza de o que você vai fazer e aonde você vai chegar. E a dificuldade é que muita gente já levantou esse bridge.
Então, putz, já fiz um, vou fazer o segundo. Cara, fundo tem que ter muita convicção. Vai ser difícil explicar essa, porque se você botou a segunda e a empresa não der certo, o investidor vai voar na sua goela com força. E qual dica você daria para esse investidor que precisa captar a série A aí no curto prazo? Se prepara, assim. Tenha a empresa o mais redondo possível. Garante que você chegou nos milestones. Garante que você está com os unit economics redondinhos. Que todo o material está preparado. Que seu pitch está super afiado. E fala com todo mundo. Assim, aquele negócio de eu vou passar 2 semanas no Vale e vou voltar com 3 term sheets, não existe. Não existe. Se prepara para um processo de fundraising muito longo e que você vai ter que falar com dezenas e dezenas de fundos. Não tem esse cheque sendo feito. E, putz, se prepara para levantar no Brasil, se levantar no México, levantar nos Estados Unidos, e todo mundo voltou para casa. Então, assim, não é só que você vai ter que ir até os Estados Unidos e o cara tá ativamente fazendo cheque no Brasil. Não. Você vai ter que convencer ele a fazer um cheque no Brasil quando ele, putz, tá confortável de estar de volta em casa. Então, se prepara, você vai ralar muito coco. E tenha 2 planos. Se for viável, você tem um plano de break-even na empresa, porque você pode precisar comprar tempo e tem valor a opcionalidade de ficar vivo. Pra você dar certo, você tem que estar vivo. Se você morrer, acabou, game over. Então, assim, tem valor você break-even a empresa. Pode ir no seu caminho ideal? Pode não ser. Mas a real se ficar duras coisas, foda-se, break-even a empresa e sobrevive. E se não der pra break-even, muita gente não consegue break-even, cara, tenha clareza de quanto dinheiro você precisa ter na conta para fechar a empresa. Muita gente não faz essa conta. Tem que fazer. Você tem que demitir os seus funcionários. Tem todas as rescisões trabalhistas. Tem que pagar todos os impostos. Tem rescisão de uma porrada de contrato. Tem que pagar os advogados. Puta, o advogado ganha dinheiro quando você monta a empresa, quando você levanta capital, quando você fecha a empresa. Custa caro. E aí a gente vê um monte de founder que não faz essa conta. Eu tenho 800 mil no banco, gasto 100 mil por mês, eu tenho 8 meses de caixa. Não! Porque fechar essa empresa vai te custar 400, 500 mil. Você tem 3 meses. Porque daqui a 3 meses você não consegue mais fechar a empresa. E aí você vai ficar com dívida trabalhista, dívida tributária, por 20 anos contra o seu CPF. Aí você não arranja emprego, na hora que você arranjar emprego, seu dinheiro vai para pagar a dívida trabalhista, você vai se fuder por 20 anos. Não é justo, mas essa é a regra do jogo. Então, manage it. Você precisa saber quanto vai custar fechar a empresa e no dia que o caixa bater naquele número, você tem que fechar a empresa. Muito bom. E fala um pouquinho pra gente sobre o Pergunte ao VC. A gente acompanha o canal e como que surgiu essa ideia? Putz, na verdade, o Pergunte ao VC tá ficando velho. Já tá acabando as perguntas. Não, a Pergunte ao VC, na verdade, eu comecei um blog, em 2006. Acho que 2010, desculpa. Começando a escrever alguma coisa sobre o ecossistema. Não tinha nada escrito, né? E rapidamente acabou o assunto. E aí tinha um monte de founder, né? Como o founder que eu gosto não é o cara que, fez o MBA lá fora necessariamente e conhece de Venture Capital, eu falava, o cara é bom pra caramba, só que não entende Venture Capital. E aí eu comecei então agora eu vou começar a escrever sobre Venture Capital, tentar explicar para o pessoal como é que funciona. E aí começou a chegar pergunta. E as perguntas eram sempre repetitivas. Aí eu falei, em vez de responder pergunta a pergunta, eu vou gravar. Eu antes digitava, aí eu descobri que eu detesto digitar. Escrever o texto me dava muito mais trabalho. Fazer o vídeo, 5 minutos tá resolvido. Hoje tem inteligência artificial que dá pra transcrever e tal. Não, transcreve, Sim. mas ainda leva tempo. Sim. Não é que eu gravo e publico aquele negócio.
Mas mesmo assim, gravar o vídeo é muito mais rápido do que escrever. E aí eu comecei a gravar e, a gente recebe as perguntas, escolhe as que a gente quer responder, grava e põe no ar. Hoje são 310, 320 o negócio. Tem alguma que marcou você, dessas 310, que falou assim, essa aqui foi... Cara... Distou. Assim, tem uma que todo mundo adora, que é o que é um bom fundraising deck. Eu já fiz essa 2 vezes. Esse é um vídeo legal, porque, pega o deck, mostra como é que mostra as coisas e tal. Esse é um sucesso. Tem que até atualizar, acho que melhorou muito a qualidade dos decks recentemente. Tem algumas, assim, que você tem que dar notícia triste pro cara, tipo, você já quebrou. A gente viu isso. Que foi um que eu publiquei semana passada. Tem algumas interessantes. O problema é que quando o cara manda, normalmente ele já tá... Ele tem que tomar a decisão rápido. E aí, na hora que eu publico, já passou a situação. Então, estou brigando com os meus sócios, como é que eu resolvo isso? Até publicar, tem um delay grande. E aí não... ajuda menos. E em algum momento eu fiz algumas entrevistas com os founders, tinha algumas muito legais, com o Thiago, com o Sérgio da Olist, com o Thiago da Olist, o Sérgio da Acreditas, também fiz uma com o Federico da Cargo X, o pessoal da Sami. Essas eram legais porque todo mundo adora falar do caminho feliz, né? Agora tá meio que virando... O pessoal começa a falar um pouco mais das dificuldades, né? E como eu conhecia bem as histórias, são conversas que a gente consegue ir nos... isso? E como é que foi isso? E apertar nas coisas menos bonitas de ser empreendedor. Muito bom. Bom, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio com a lenda dos 6 unicórnios. Não. Mas eu queria pedir para você a recomendação de livros ou seriados ou algum conteúdo para os empreendedores que estão assistindo aqui a gente, para que eles possam melhorar na atividade deles, na captação ou mesmo no desenvolvimento dos negócios. Seriado tem que assistir Silicon Valley. Não, brincadeira. Esse é divertido. Assim, eu li recentemente The Coddling of the American Mind, que não tem nada a ver com Venture Capital, mas tem a ver com o que está acontecendo na sociedade, que eu achei super interessante. A discussão de todo esse wokeness e como que a gente está criando uma geração que não consegue lidar com a diversidade, que é preocupante. Bem, aí tem a meia dúzia de livros que tá aqui, que vale a pena ler todos, algumas vezes. Que mais que tem? Tem do Malaby. Como é que é o nome daquele livro? Power Law. The Power Law, eu acho que é super legal pra ler. Acho que é isso. Muito bom. Muito obrigada pela visita, adoramos. Já fica o convite pra Já voltar. fica o convite para vir sempre. Portas abertas, pergunte a VC, bata, projeto legal. Parabéns pelo upload também. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência. Se você gostou, dá o joinha, compartilha. Segue lá também o Pergunte a VC. Conteúdo muito bom, de alta qualidade, principalmente para você que está empreendendo. Ainda bem que ele faz jabá por mim. Não. Sou fã, né? Sou seu fã. Então, muito obrigado aí novamente. Valeu, obrigado, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.